Prepare-se para entrar em um mundo sombrio e cheio de mistérios. No vídeo de hoje, vamos mergulhar na história de Noctumbra, a Casa dos Horrores, uma das expansões mais arrepiantes de Magic. Lar de criaturas sinistras, armadilhas mortais e segredos obscuros que fazem dessa edição um marco de terror no multiverso de Magic. Então acenda sua lanterna, pois a escuridão está prestes a nos engolir. Bem-vindos ao Conclave Nerd! O primeiro episódio começa com a introdução de uma família composta por um casal e sua filha adolescente, Marina, que se mudam para uma casa nova. O dia está nublado, prenunciando a atmosfera sombria que permeará a história. A narrativa descreve a casa como deslocada em relação à vizinhança moderna, com sua aparência antiga e um ar de abandono. Marina, vestida em um estilo gótico que contrasta com a sobriedade dos pais, sente-se inexplicavelmente atraída pela casa, pressentindo a presença paciente de algo nas sombras. Enquanto isso, no plano de Kamigawa, o experiente samurai Kaito Suzuki infiltra-se no palácio de Oboro em uma missão secreta. Ele busca recuperar um pergaminho de valor inestimável que pertencia à falecida Tamiyo, mas é interrompido pela errante, a Imperatriz de Kamigawa. A Imperatriz revela a Kaito que Nashi, filho de Tamiyo, está desaparecido há 3 meses, após sair em uma investigação sobre pistas que levavam a crer que a consciência de sua mãe foi aprisionada antes de ela morrer. A errante pede ajuda a Kaito e revela a necessidade de formar uma equipe para encontrar Nashi, que desapareceu após atravessar um portal misterioso que está sendo estudado pelo dragão Nilmizet em Ravnica. Kaito aceita ajudá-la e parte para reunir alguns aliados. No plano de Kaldheim, Kaito encontra Tivar Kier, um príncipe élfico conhecido por sua bravura e força, e Nico Aris, um ex-planeswalker com habilidades excepcionais de mira. Por mais aleatório que pareça, eles são amigos e lutaram lado a lado na Guerra de Phyrexia. Juntos, eles planejam atravessar a passagem das premonições e chegar a Ravnica, onde se encontrarão com o Imperador do Plano de Ravnica, com o dragão Nilmizet e com os outros membros da equipe de resgate. Ao chegar em Ravnica, Kaito e seus companheiros são recebidos por Zimone, uma jovem estudante de Strixhaven que trabalha com Nilmizet. Ela os guia até o dragão, que os leva até o local da porta. O local é isolado e sendo estudado pelo dragão e outros estudiosos da magia como Aminatou e Prot. Nilmizet os conduz até o local onde o portal se encontra, revelando uma porta aparentemente comum, que era feita de cerejeira manchada e decorada com um desenho intricado de mariposas e galhos esculpidos. Zimone revela que possui gravações do que há do outro lado da porta que foram coletadas de drones que pertenciam a Nashi. As gravações mostram que o portal leva a uma casa, mas a estrutura parece distorcer o espaço de maneiras incompreensíveis. O segundo episódio inicia com a equipe adentrando a casa por um portal instável, emergindo em um corredor empoeirado e coberto de teias de aranha. A atmosfera é pesada, impregnada por um odor de decadência e abandono, como se o tempo tivesse parado dentro daquelas paredes. Logo de início, a natureza perturbadora da casa se manifesta quando o portal desaparece sem deixar vestígios, aprisionando-os naquele labirinto sinistro. Guiados pela cautela e pela experiência em incursões perigosas, Kaito e a errante lideram o grupo, espadas em punho, enquanto Zimone coleta dados com seu monitor, fascinada pela natureza normal da casa. Tivar e Nico, sempre alertas, cobrem a retaguarda, preparados para qualquer ameaça. Atravessando uma sucessão de cômodos conectados de forma ilógica, a equipe se depara com sinais perturbadores da presença de antigos moradores, retratos com rostos desfigurados, uma piscina coberta por uma água escura e estagnada, e um salão de baile vazio que ecoa com o peso de memórias esquecidas. Tivar, com seu senso de heroísmo impulsivo, se precipita ao ouvir um grito distante pedindo socorro, apenas para descobrir que a voz era uma ilusão criada pela casa. A armadilha se fecha quando a passagem por onde Tivar passou se transforma em uma parede sólida, separando-o de seus companheiros. Divididos e presos em um labirinto em constante mutação, os heróis se veem à mercê da casa e seus jogos macabros. Kaito, tendo caído em um alçapão, enfrenta seus próprios desafios em outra parte da casa. Enquanto isso, Nico e a errante encontram Winter, um misterioso residente da casa que surge de forma inesperada e os ajuda quando eles se veem em um jogo de vida ou morte contra os navalheiros, entidades grotescas que habitam as profundezas da casa. Winter, com seu conhecimento da casa, guia o trio por um caminho perigoso,
alertando-os sobre os perigos e as armadilhas mortais que os aguardam. O segundo capítulo termina com a equipe fragmentada, cada grupo enfrentando seus próprios desafios e perigos dentro da Casa do Horror. A narrativa deixa claro que a busca por Nashi se tornou ainda mais complexa e perigosa do que imaginavam, e que a casa não está disposta a libertar suas presas tão facilmente. O terceiro capítulo aprofunda a sensação de isolamento e desespero dos heróis, enquanto cada grupo enfrenta os desafios impostos pela Casa do Horror. Nico e a Errante, acompanhadas pelo enigmático Winter, se veem em um corredor repleto de carcaças de animais. O Winter explica que a casa se alimenta daqueles que captura, transformando-os em criaturas grotescas chamadas navalheiros, entidades vazias que vagam pelos corredores, em busca de novas vítimas. Após escaparem por pouco de um encontro letal com um navalheiro, o trio se depara com uma nova manifestação da natureza perturbadora da casa, a aparição de Kyodai, o espírito dragão que outrora protegia a família imperial de Kamigawa. A Errante, reconhecendo a energia familiar, se sente confortada pela presença de Kyodai, acreditando que o espírito pode guiá-los até Nashi. Enquanto isso, Kaito, separado do grupo, acorda em um ambiente completamente diferente, uma floresta escura e úmida, coberta por uma névoa espessa. A atmosfera opressiva é amplificada pela aparição de um dragão flamejante que sobrevoa a floresta, incendiando tudo em seu caminho. Kaito presencia a destruição da floresta e a súbita mudança da paisagem, que se transforma em um porão em ruínas, repleto de móveis empoeirados e caixas empilhadas. É nesse ambiente claustrofóbico que ele se depara com um rosto familiar, Gense Bellerin. O reencontro, porém, está longe de ser amigável. Kaito, ainda ressentido com o comportamento de Jace em Nova Firexia, o recebe com hostilidade, questionando sua presença na casa. Jace, por sua vez, tenta explicar que está em busca de seus companheiros, Vrask e outro indivíduo não identificado, mas Kaito permanece desconfiado. Enquanto isso, Tivares e Mone, ainda presos na biblioteca aparentemente interminável, enfrentam novamente a criatura grotesca que os atacou anteriormente. Tivar, usando sua magia de transmutação, consegue ferir a criatura, mas ela se regenera rapidamente, revelando sua natureza resiliente e a dificuldade de derrotá-la. Em meio à fuga desesperadas, Imone se depara com uma figura fantasmagórica, Dinkiane, sua antiga mentora de Strixhaven. A aparição de Dinkiane, porém, é distorcida, corrompida pela influência da casa, e tenta atrair Zimone para uma armadilha. Tivar, percebendo a natureza ilusória da aparição, protege Zimone, mas a situação se torna ainda mais perigosa quando a criatura retorna, forçando-os a fugir novamente. O capítulo termina com cada grupo enfrentando desafios e perigos distintos, aprofundando o mistério da Casa do Horror e as motivações sinistras por trás de sua existência. O quarto capítulo, intitulado Não Desista, tem início com a Errante, Nico e o Winter seguindo Kyodai, o espírito dragão, por um caminho tortuoso dentro da casa. A presença de Kyodai, embora reconfortante para a Errante, não garante a segurança do grupo. O Winter, sempre cético, alerta que a aparente calma pode ser um prenúncio de perigos ainda maiores. Em um corredor espelhado, Nico enfrenta uma manifestação fantasmagórica, destruindo-a com um ataque inesperado que surpreende até mesmo o Winter, que desconhecia a possibilidade de derrotar tal criatura. A experiência reforça a natureza imprevisível da casa e a necessidade de adaptação constante. Enquanto isso, Kaito e Jace, presos no porão, se veem forçados a cooperar para sobreviver aos ataques de uma entidade sombria. Jace, utilizando sua magia mental, consegue neutralizar a criatura, dissipando o medo que a alimentava. A ação, porém, levanta questionamentos sobre a nova postura de Jace, que parece ter mudado após os eventos em Nova Firexia. Kaito questiona as motivações de Jace, lembrando-o dos eventos passados e da relação conturbada entre eles. Jace, por sua vez, insiste que está ali para ajudar e que precisa encontrar seus companheiros. Em outra parte da casa, Tivares e Mone continuam sua fuga desesperada. Zimone, buscando controlar a magia da casa, acaba se transformando em uma criatura grotesca, semelhante aos navalheiros. Tivar, utilizando seu próprio corpo como escudo, a protege dos ataques, demonstrando um senso de lealdade e sacrifício que contrasta com sua personalidade usualmente jovial e despreocupada.
Guiados por Nashi, que se mostra cada vez mais perturbado pela influência da casa, o grupo liderado pela Errante finalmente encontra o que parece ser um grupo de sobreviventes, humanos-ratos presos em gaiolas. A alegria da descoberta, porém, se transforma em horror quando eles percebem que os sobreviventes são, na verdade, criaturas grotescas criadas pela casa, corpos de vítimas transformadas em abominações. A Errante, tomada pela fúria ao presenciar a crueldade da casa, ataca as criaturas, mas é surpreendida por uma armadilha e quase se torna mais uma vítima da dança macabra. Graças ao Transformador do Destino que recebeu de Aminatou, ela consegue evitar um destino terrível, voltando ao momento anterior à decisão fatal. Atordoada pela experiência, a Errante percebe a verdadeira extensão do perigo que enfrentam. A casa não é apenas um labirinto mortal, mas uma entidade consciente que se alimenta da dor, do medo e da esperança de suas vítimas. O capítulo termina com o grupo reunido, mas profundamente abalado pelas provações que enfrentaram. A busca por Nashi continua, mas agora com a certeza de que o tempo está se esgotando e que a casa não permitirá que escapem. O quinto capítulo intensifica a sensação de opressão e desespero, mostrando os heróis lutando contra a influência corruptora da casa e confrontando as consequências de suas escolhas. Tivares e Mone, explorando os corredores labirínticos, descobrem que a imersão prolongada na magia de transmutação de Tivar, que os permite se camuflar na estrutura da casa, tem efeitos colaterais perturbadores. Emoções negativas, como tristeza, raiva e desespero, se amplificam a cada transformação, ameaçando consumir suas mentes. Em uma tentativa de entender o funcionamento da casa, Imone se concentra em decifrar os padrões e a lógica por trás de suas transformações. A dupla encontra um antigo diário, pertencente a Marina, a filha dos antigos moradores da casa, e a narrativa volta no tempo, revelando os eventos que levaram à transformação da casa em um pesadelo atemporal. Através das páginas do diário, descobrem que Marina, uma jovem solitária e atormentada, fez contato com uma entidade poderosa aprisionada nos níveis inferiores da casa, o demônio Valgavotte. Atraída pela promessa de poder e vingança contra aqueles que a maltratavam, Marina libertou Valgavotte, desencadeando uma série de eventos catastróficos que culminaram na transformação da casa em uma entidade predadora, faminta por consumir outras dimensões. Enquanto isso, o grupo liderado por Nashi se encontra em um ambiente bucólico e aparentemente tranquilo, o Vale da Serenidade. A beleza do local, porém, é uma fachada para uma verdade sinistra. O vale é o coração do culto a Valgavotte, onde seguidores do demônio capturam sobreviventes de outras dimensões para alimentar seu mestre. O sexto capítulo coloca os heróis diante de seus maiores medos e os força a confrontar a verdadeira natureza da Casa do Horror em uma batalha desesperada pela sobrevivência. O Inter leva o grupo até uma caverna, alegando que é onde Nashi encontrará sua mãe. Lá, eles são emboscados por cultistas e amarrados. Aprisionados pelo culto a Valgavotte, Nico, a Errante e Nashi são preparados para se tornarem ferramentas do demônio. Nico, por sua capacidade de navegar entre dimensões, será usado como um guia para Valgavotte encontrar novas realidades para consumir. Nashi, dominado pela culpa e pelo desespero, será transformado em um servo da casa. A Errante, imobilizada e impotente, assiste com fúria a seus companheiros serem subjugados pelo culto, enquanto o líder do grupo revela a extensão da ambição de Valgavotte, dominar não apenas a casa, mas todas as realidades existentes, espalhando sua influência corruptora por todo o multiverso. Nesse momento crucial, a trama toma um rumo inesperado com a chegada de Tivares e Mone, que invadem a câmara cerimonial, prontos para o confronto final. Tivar, utilizando sua magia élfica de transmutação, se transforma em um turbilhão de fúria, abrindo caminho entre os cultistas e libertando seus companheiros. Enquanto a batalha se intensifica, Valgavotte se revela em toda a sua magnitude, uma entidade monstruosa, um híbrido grotesco de mariposa e pesadelo, cujas asas se fundem com as paredes da casa, representando a dominação absoluta sobre aquele ambiente macabro. Nashi, confrontado pela imagem fantasmagórica de sua mãe, Tamio, aprisionada e corrompida por Valgavotte, é forçado a confrontar a dura realidade. Nem mesmo o amor materno pode sobreviver à influência corruptora da casa. Tamio, fragmentada e esvaziada pela entidade que a mantém presa, implora ao filho que a liberte, sacrificando sua última centelha de existência para que Nashi tenha uma chance de escapar.
A decisão de Nashi de libertar sua mãe, mesmo que isso signifique sua aniquilação, é um ato de coragem e compaixão. É a aceitação da perda como um passo necessário para a superação e a continuidade da vida. Enquanto Nashi se despede de sua mãe, a batalha atinge seu ápice. A errante enfrenta Valgavotte, utilizando toda a sua habilidade com a espada e a fúria contida por anos de dor e culpa. Tivar, com a ajuda de Zimone, que se transforma novamente em uma criatura da casa para potencializar seus poderes, enfrenta hordas de pesadelos e abominações, abrindo caminho para a fuga. Nesse momento de caos e desespero, Kaito retorna a Ravnica através de um portal improvisado, criado com a ajuda de Prof e Aminatou. A passagem, porém, é instável e se fecha atrás de Kaito, impedindo de voltar e selando o destino dos que ficaram para trás. A fuga do grupo, liderada por Nico, se transforma em uma corrida contra o tempo. Perseguidos pelos horrores da casa, eles atravessam corredores labirínticos e portais instáveis, guiados pela magia de Prophet e pela determinação de sobreviver. No final, a fuga se concretiza graças a uma combinação de sacrifício, astúcia e um pouco de sorte. Tivar e Zimone se juntam ao grupo, utilizando a energia da casa para se camuflar e atravessar os portais. Nashi, carregando consigo a última lembrança de sua mãe, abandona a carapaça vazia de sua existência anterior, abrindo espaço para uma nova história. A errante, gravemente ferida durante o confronto com Valgavotte, é carregada por Nico até o portal final. Kaito, impotente do lado de fora, assiste com angústia enquanto seus amigos escapam das garras da casa, carregando consigo as cicatrizes da batalha e a lembrança daqueles que foram perdidos. O capítulo termina com um misto de alívio e melancolia. Os heróis sobreviveram ao encontro com a Casa do Horror, mas a experiência os marcou profundamente. A narrativa deixa claro que a batalha contra a escuridão nunca termina realmente, e que a coragem e a compaixão são as armas mais poderosas contra o desespero. E aí, curtiu a jornada sombria por Noctumbra, a Casa dos Horrores? Se você gosta de explorar histórias fascinantes e mergulhar em universos como o de Magic, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E claro, se você ainda não faz parte do Conclave Nerd, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos.